A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao De Jovem para Jovem, uma iniciativa de explicar passagens bíblicas de uma forma simplificada. Se você não é jovem, mas gostaria de saber mais sobre a Palavra de Deus, você é muito bem-vindo aqui. Hoje vamos falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Iniciaremos a nossa leitura em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 20, onde está escrito: Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeiros são as 7 igrejas. Então esse versículo aqui ele antecede as cartas que vêm no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Neste vídeo, então, veremos a respeito das igrejas, as suas características e como elas aparecem. Então, essas características aparecem hoje nas igrejas dos dias atuais. Então, fazendo um diagnóstico dessas igrejas. Para compreender melhor, então, acerca das cartas, é necessário entender o contexto. Vemos que o apóstolo João, o autor dessas cartas, estava exilado na ilha de Patmos. Então, as cartas vieram desse exílio dele na ilha de Patmos. E esse período era de grande perseguição de Roma contra a igreja. Vemos que o objetivo central das cartas era mostrar a seriedade da avaliação e um método de avaliação de Cristo às igrejas. Então, a condição na qual as igrejas estavam naquele momento. Então, Jesus como um juiz avaliador da condição dessas igrejas. Vemos também que as cartas foram enviadas a igrejas que eram reais, igrejas literais, não era uma metáfora. Eram igrejas que existiam na Ásia Menor e essa região também dominada por Roma. Existiam então 3 propósitos para o envio e a escrita dessas cartas. O primeiro, então, histórico, eram igrejas originais, as primitivas. Então havia, através dessas cartas, o registro histórico das igrejas e as suas condições naquele momento. O segundo era profético, então era uma profecia sobre as 7 eras da igreja que viriam a seguir. E terceiro, então, a aplicação. Elas não se prenderiam apenas àquele momento, mas seriam então cartas exortativas à igreja e aos cristãos em todas as épocas. Algo bem interessante nas cartas é que Cristo se apresenta às igrejas. Cada uma delas, Cristo vai se apresentando de uma forma. Então, Cristo aparece para cada igreja dentro das suas necessidades, características e contexto de uma forma. E assim também é na nossa vida. Cristo se apresenta a nós de formas diferentes. Ele vem até nós, então, de formas diferentes, dentro das nossas próprias características, condições e também nas nossas necessidades. Então, seja o pão da vida, a luz do mundo, seja o bom pastor, o consolador. O Senhor vem até nós na forma que precisamos. Então, Ele vem, Ele está disposto a nos oferecer a sua salvação se nós nos arrependermos de nossos pecados. Outra coisa que percebemos nas cartas é um método, então, de avaliação. Em primeiro passo, então, da avaliação vinha: conheço as tuas obras. Então, Deus vê tudo, Ele sonda mente e corações, e por isso, então, Ele diz: conheço as tuas obras. Ele conhece, então, as nossas obras, sejam boas ou más. Ele sabe aquilo que fazemos no secreto, e é isso que o Senhor está dizendo aqui: conheço as tuas obras. Depois, em segundo lugar, vinha o elogio aos pontos fortes daquela igreja, aquilo que ela estava fazendo de certo. Em terceiro, logo, já vinha a crítica aos pecados e falhas daquela igreja. Então, logo em seguida, já vinha a exortação e a ordem para a mudança. Arrependa-te. Então, um pedido, uma ordem ao arrependimento. Para que assim, por último, recebessem a sua recompensa, a promessa da recompensa que havia no final de cada carta.
Percebemos então que havia aqui uma promessa, uma recompensa caso houvesse então um arrependimento. Vamos conhecer então cada uma dessas igrejas. E primeiro então vamos ver a igreja de Esmirna, que aparece no capítulo 2 de Apocalipse, do versículo 8 ao 11, no qual está escrito: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então aqui vemos a igreja de Esmirna, que tem por característica ser sofredora, mas fiel. Vemos que essa igreja, mesmo com perseguições, ela se manteve fiel ao que era mais importante, a palavra de Deus. Então ela se manteve fiel à palavra de Deus, aquilo que é importante. Vemos também aqui que fala que ela era pobre, mas era rica. Como alguém pode ser pobre e ser rico? Aqui está falando de ser pobre no sentido material. Uma igreja que talvez não tenha um grande templo, uma igreja que não tenha os aparelhos mais modernos que existem, mas ela é rica no sentido espiritual. A presença de Deus no lugar, a ação do Espírito Santo no meio. As pessoas sentem a presença de Deus naquele lugar. E é sobre essa igreja que está sendo falada. Então aquela igreja simples que você um dia foi e sentiu muito forte a presença de Deus, ela ainda é fiel à palavra, ela prega a pura palavra de Deus. Então essa igreja nos dias de hoje representa a igreja de Esmirna. Então uma igreja fiel à palavra de Deus, sendo pobre materialmente muitas vezes, mas espiritualmente muito rica. Vamos ver então a segunda igreja, Filadélfia, que aparece no capítulo 3 de Apocalipse, do versículo 7 ao 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vemos aqui a segunda igreja, uma igreja fiel. Vemos que essa igreja perseverante e obediente representa então uma igreja fiel, que apesar de ter pouca força, podemos pensar em força aqui como poder, apesar de ter pouco poder, ela é fiel. Mesmo então com perseguições, provações, ela se mantém fiel à palavra de Deus e não nega o nome de Cristo. Vemos essas duas igrejas que são fiéis e por isso não sofrem críticas. Duas igrejas que hoje representam aqueles cristãos que mesmo em tempos de perseguições, mesmo em tempos de provações, ainda
mantêm a palavra de Deus viva em suas vidas, ainda pregam o evangelho de Cristo e não negam o seu nome, mesmo em perseguições. Sabemos que ainda nos dias de hoje há perseguição contra os cristãos, há muitos irmãos nossos sendo perseguidos no mundo inteiro. Há lugares onde falar sobre Cristo condena a vida dessa pessoa. E nós temos aqui, no nosso país, total liberdade de falar sobre Cristo. Estamos sendo fiéis à palavra de Deus, estamos falando de Cristo, pois está chegando o tempo. Cristo está voltando, estamos falando de Cristo. Essas duas igrejas nos confrontam a falar do amor de Deus, pois temos liberdade no nosso país. E há países onde não há liberdade. Então fale do amor de Cristo, seja fiel à palavra de Deus, assim como essas duas igrejas, Esmirna e também Filadélfia. É isso que as cartas nos ensinam. Vamos à terceira igreja, Éfeso, que aparece em Apocalipse 2, 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorrecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então aqui, essa carta fala de uma igreja ortodoxa, mais fria, que se esqueceu do primeiro amor. Então vemos uma igreja que vive a doutrina, ela segue à risca a questão doutrinária, porém ela é fria, já não há ação de Deus no meio dela, já não há a presença do Espírito Santo. Vemos aqui uma igreja então que ela faz obras, ela se esforça, mas ela esqueceu, ela não vive mais a paixão por Cristo, já não tem nela aquela paixão, não queima mais em seu coração o amor por Cristo. Ela se esqueceu do primeiro amor. Então aqui é uma orientação a nós a não nos esquecermos do amor a Cristo. Tudo o que fazemos deve ser por Ele, para Ele. Então, se fazemos obras, mas não é por Cristo e por amor a Ele, são obras vazias, é frieza. E disso que aqui é falado, o culto deixa de ser um deleite e passa a ser um dever. Eu vou ao culto apenas por um dever e não, então, aqui ir ao culto por conta de um deleite, porque eu amo ir ao culto, mas se torna ir por apenas um dever, cumprir uma presença na igreja. Vamos à próxima igreja, Pérgamo, que aparece então em Apocalipse 2, 12, 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comeres coisas sacrificadas aos ídolos, e praticarem a prostituição. Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas,
Portanto, arrependa-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então a igreja de Pérgamo é uma igreja tolerante. Aqui fala então da doutrina de Balaão e dos nicolaítas, duas doutrinas que o Senhor despreza, que ele odeia, e eles eram então tolerantes. Aqui ela representa nos dias de hoje uma igreja que se mistura com coisas do mundo, uma igreja então que ela busca relevância cultural, ela quer então estar cheia de pessoas, por isso ela aceita o pecado e ela aceita a imoralidade, mas o que é pecado ainda é pecado. Nós devemos pregar o que é pecado, indiferente de a igreja ser mais de uma doutrina conservadora ou liberal. Todas nós concordamos que o que é pecado é pecado. Então a Bíblia nos deixa claro através da lei moral de Deus que aparece em Êxodo 20, o que é pecado ainda é pecado e sempre será pecado. Então ali está sendo falado justamente sobre a lei moral de Deus. Então quando vemos aqui uma igreja que é tolerante e aceita o que o Senhor despreza, ela está sendo criticada. Vemos que as igrejas, elas são criticadas pela sua tolerância ao erro, à falha. E aqui essa igreja, ela está sendo condenada se não se arrepender a algo muito sério. Então, se ela não se arrepender, ela não receberá um novo nome. Há uma promessa, mas se arrepender, há antes então uma ordenança ao arrependimento. A Tiatira aparece então em Apocalipse 2, do 18 ao 29, aonde está escrito: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Eu vos darei a cada um segundo as suas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui estamos vendo uma igreja que é progressista, mas idólatra. Então essa igreja de Tiatira, ela está pregando um sucesso e uma facilidade do evangelho, como se seguir a Cristo fosse fácil. Mas o evangelho ele não é de conforto, o evangelho é de confronto. Nega-se a si mesmo, é um chamado à renúncia. O evangelho não nos promete uma vida fácil, mas ele nos promete a vida eterna ao lado de Cristo. O que é mais importante, uma vida de conforto nessa terra, mas perecer no fim, ou vir a ter uma vida que não é tão confortável, mas ter a vida eterna ao lado de Cristo?
viver a vida eterna, a promessa da vida eterna ao lado de Cristo é mais importante. Então, pregar um evangelho de prosperidade para coisas materiais deste mundo que perecem e não as coisas lá de cima que são eternas é errado. Por isso que essa igreja aqui é condenada. E quando se fala de Jezabel, está falando então de idolatria. E nesse sentido aqui, uma idolatria ao dinheiro, ao ego humano, há uma ligação então aqui de obras. Ela produz muitas obras mais numerosas do que as primeiras, mas obras que vêm de fonte impura e por isso não são aceitas por Deus, pois Ele sonda a mente e corações e conhece as nossas obras. Quais são as fontes das nossas obras? São puras ou impuras? O Senhor conhece, e é isso que Ele exorta essa igreja, para que venha se arrepender, deixar a sua prostituição. Quando se fala de prostituição, se fala de idolatria. Abandonar então práticas que são de idolatria. O centro da nossa vida tem que ser Cristo e não o financeiro, o material. Não é aqui uma busca por idolatria no sentido de outras divindades, mas principalmente na questão do dinheiro, a materialidade. O materialismo não deve ser o centro da nossa vida. Todos nós temos necessidades e precisamos do dinheiro para pagar nossas contas, mas ele não deve ser o centro da nossa vida, e sim Cristo. E é isso que essa carta está nos exortando, que não venhamos a viver como idólatras, então preso à idolatria, mas que venhamos então a abandonar a isso e a centralidade de nossa vida seja Cristo. Vemos então a próxima igreja, Sardes, que aparece em Apocalipse 3, do 1 ao 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de quem vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto do que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras. Na presença do meu Deus, lembra-te, pois, dos que tens recebido e ouvido, guarda-te e arrependa-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa 6ª igreja aqui, ela é uma igreja que tem nome, mas está morta. Podemos compreender nisso uma igreja que tem tradição. Então o nome conhecido por todos, mas está morta no sentido espiritual. Já não há nela poder e não há salvação. Não há curas, libertações no meio dela. É uma igreja que só tem nome, mas ela já está morta no sentido espiritual. Já não há mais a presença de Deus no meio dela. Então quando vemos aqui, é uma igreja que ela aparenta estar viva. Ela tem cultos, a oração, a leitura da palavra, mas nela já não há a presença de Deus e não há mais então a manifestação do Espírito Santo no meio dela. Vamos à última igreja então, Laodiceia, que aparece então no capítulo 3 de Apocalipse, do 14 ao 22, onde está escrito: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei
sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui vemos uma igreja que ela está morna. Ela é rica, mas ela é morna espiritualmente. Então ela tem dinheiro, mas ao mesmo tempo, no sentido espiritual, ela está morna. É uma igreja que representa, nos dias de hoje, a igreja materialista, então, que vive para as coisas materiais, e autossuficiente, então ela se vê como autossuficiente, deixou de se ver, então, como dependente de Deus, e todos nós somos dependentes de Deus. Vemos que é uma igreja que ela deixou Cristo de fora, ela se vê autossuficiente, deixou de se ver como criatura dependente de Deus. E aqui, então, é o estado mais perigoso das igrejas, pois ela está se vendo, então, como autossuficiente, que não precisa de Deus. E todos nós precisamos de Deus. Todos nós necessitamos dele. Vemos que em Apocalipse 3:19, o Senhor, ele diz que o amor dele se manifesta na correção, como o pai amoroso corrige os seus filhos. Então ele corrige a nós porque ele nos ama. E em Apocalipse 3:16 ele diz que é preciso se arrepender, então, para que haja aqui uma remissão, para que haja então a saída desse estado perigoso. Em Apocalipse 3:20 a gente vê que a nossa batalha não é sobre uma igreja, uma instituição específica, mas sobre nós também como cristãos. Somos chamados então a nos corrigir, a nos arrepender e mudar de vida. Então é um chamado a cada um de nós. Essas cartas, elas falam sobre analisar a nossa vida espiritual e mudar a nossa vida espiritual, buscando a Deus e seguindo então os bons exemplos que foram apontados, mas nos afastando dos maus exemplos. É um chamado então ao arrependimento. Somos todos nós chamados a nos arrepender, mudar para alcançar a salvação e viver as promessas que Deus tem para nós. Bom, espero que essa mensagem tenha falado aos vossos corações. Agradeço a todos que têm assistido os vídeos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E voltamos então no próximo domingo com mais um vídeo. Até domingo.